Fala galera, aqui é o Duca 7 Podcast, o seu podcast de cultura pop e outros assuntos. Essa live está diretamente no Facebook, você pode seguir a gente no Instagram também, o Instagram do canal é o Duca 7 Podcast. Eu estou com ele hoje, nosso primeiro convidado, ao vivo e a cores aqui, João Vanderwald, falei certo? Certinho. Ele que é formado em História e Ciências Sociais. Vamos falar um pouco sobre Miranda, essa cidade que historicamente não dão uma certa importância para ela, né, João? Porque mandaram perguntar para você. Não vou falar que foi o Pelé que mandou perguntar. O Pelé não mandou perguntar isso. Sempre. Sempre. Qual que é a real idade de Miranda? Cara, então, isso é um fato complicado, né? É. Porque a gente tem duas possibilidades. Uma é o que a gente já tem hoje, né? Que Miranda foi fundada em 1785, se eu não me engano, né? É, que ela é fundada, né? A vila, né? Mas assim, o que acontece? Essa idade aí tem algum... Eu não sei de onde que tiraram isso aí. Sinceramente, eu não sei. Eu já dei uma pesquisada boa, né? A respeito disso aí, mas eu não sei, realmente eu não sei de onde que tiraram, né? Exceto que tem alguns fatos, né, que nos levam a pensar dessa maneira. Uhum. Mas o meu objeto de pesquisa em si, ele Então, aponta em outras datas, né? Mais pra trás, você fala? Não, mais pra frente um pouquinho. Mais pra frente um pouquinho. Mais pra frente um pouquinho. Bem pra frente um pouquinho. Ah, tá, porque o pessoal fala que era pra ela ser a mais antiga do estado, não Nioaque, né? Nioaque, na verdade, ela não era mais antiga, né? Uhum. Nioaque, na verdade, era chamado de Livergeria, né? Antes de chamar de Nioaque. Né? Era um Entendi. distrito. Esse distrito fazia parte de Miranda na época, né? É, porque Miranda, o distrito dela pegava até Quindaona, essa região. Na verdade, ele fazia toda a divisa do estado de Mato Grosso, né? Fazia ele divisa com sim. o Paraguai e São Paulo. Toda essa parte que é hoje o nosso Mato Grosso do Sul, né? Uhum. Então, porque o pessoal falou pra mim assim, não, já falaram pra mim que essa não era realmente a idade correta de Miranda, né? Porque Mas isso aí é um assunto delicado. é delicado, É né? delicado, A gente é né? delicado. Você mexer com uma história que já está concretizada é complicado, né? Complicado. É bem complicado. É, porque que nem, tipo assim, o presídio. O presídio, eu achava, quando eu era mais menino e tal, que o presídio é aquela lagoa que você vê de cima da ponte de concreto. Aquela parte assim, porque falavam que era a margem direita, né? Aí depois eu fui entender que é ali o Piranhão, né? O Piranhão é uma parte muito... Aquele núcleo da Rua do Carmo e do Piranhão é muito importante para a cidade, né? Sim, na verdade, a Rua do Carmo foi a primeira rua do município É. de Miranda, né? A primeira não, a segunda, né? Porque a primeira, na verdade, era o caminho que levava do rio até o presídio, né? O presídio, ele acabou por quê? Então, o que acontece? Miranda, ele vivia ali sobre... Quem mandava em Miranda, na verdade, era a coroa portuguesa, Uhum, né? sim, aham. Fato. Aí quando o Brasil, né, quando Portugal, quando teve a independência, no caso, em 1822, Uhum. né, então teve a independência, né, a nossa região aqui deixou de ser dependente da coroa portuguesa e passou agora a ser Brasil. É. Né? Então, a partir daí, o presídio em si deixou de ter a sua importância. Né? Ah, sim. Só que foi um erro, né, porque depois, alguns anos depois, né, teve a Guerra do Paraguai. Ah, mas quando teve a Guerra do Paraguai em 1764, o presídio já não tinha mais ele já não estava funcional, então. Não, Já não estava mais de funcional. certa forma não. Ah, sim. Foi em 1864. É 1864, errei por 100. Mas assim, Aham. de certa forma por quê, né? O período, né? O período de briga, o período de problemas que existiam entre a coroa espanhola, Uhum. né, os castelhanos e a coroa portuguesa, né, ele teve seu ápice ali nos anos de 1800, né? Ah, sim. E a posterior, né, até 1822 já não teve, né, não tinha conflito, né, de certa forma estava um pouco pacificado. Ah, Né? como diz, não tinha mais treta entre as duas. Exatamente. Então, assim, o presídio ele já vinha
num período já de esquecimento, né? Ah, Existia sim. ali, né? Existia os batalhões ali, mas de certa forma eles já não tinha mais o efeito que existia no seu propósito, né? No seu início. Ah, sim. Por que que o pessoal que veio ter Santiago de Xeres aqui perto de Aquidauana não desceu pra cá? Isso aí E é é um. espanhóis, né? São é, espanhóis, né? Não, na verdade isso aí é bem mais antigo, né? Isso aí é no Hum, século XVI, né? Fala que Santiago de Xerez, na verdade, é existia. Xerez, né? A pronúncia, desculpa. O Santiago de Xerez, na verdade, ele abrangia ali de Aquidauana, Miranda, até ali na região do Paraguai. Ah, sim. Perdão, do Rio Paraguai, Rio né? Paraguai. Era uma civilização que ela foi. É até complicado falar essa palavra, extinta, né? Mas Extinta. na época que os bandeirantes chegaram aqui na região. Ah, tá. Né? Porque o pessoal fala assim que ali ela é um sítio, né? Mas assim, de certa forma, assim. Ó, tem um projeto de pesquisa, né? Na verdade, é um doutorado que o Gilson Rodolfo Martins fez sobre Santiago Xerez. É muito bacana e Ah, fala um pouco sobre essas questões aí. Mas, assim, é uma região, na verdade, assim, que foi extinta ali nos anos 1500, 1516, bem no 1520. começo ali. Então, assim, quando os bandeirantes vieram, né, com seu propósito, que era a busca de ouro, né, de certa forma, já existiam resquícios, né? Alguns Hum, nem sabiam onde ficava exatamente Santiago de Xerez, ah, né? sim. É porque tem um historiador que fala que em São Paulo ali tem as trilhas, né? Uhum, Que ligavam a América do Sul inteira, uhum. a trilha dos indígenas, né? Eu acho muito interessante isso aí, uma coisa que assim, eu pesquisando depois explodiu minha cabeça, que ali na Praça da Sé, né? Em São Paulo, são caminhos que ligavam a América do Sul inteira, cara. Eu acho incrível isso. Quando a gente pensa hoje, né, quando a gente pensa hoje, com a cabeça de hoje, né, com os instrumentos que a gente tem hoje, né, é complicado de você pensar como que isso era possível nessa Era época, né? possível, né? Mas a maioria dos caminhos ele era feito sobre os rios, né? Não Sobre os sei rios. se você já ouviu falar sobre monções. Monções é o. Monções são embarcações que transportavam a maioria desses bandeirantes, né? Que faziam esses Ah, caminhos em busca de ouro, né? Nessa época. e, e qual que é a importância de Miranda para a Guerra do Paraguai? O que Miranda tem, O que Miranda representa. assim, dentro do conflito ali? Ela foi palco de batalha? Como que. Então, na Guerra do Paraguai, Miranda não representa, lógico, alguma coisa, né? Mas assim, Uhum, eu acho que a questão principal da Guerra do Paraguai, né? uhum. Eu acho que era a dificuldade de informação e locomoção, né? Isso Ah, que sim. inflamou muito, né? Porque o que é mais perto? Paraguai ou a coroa, ou a capital do Brasil, que na época era Rio de Janeiro, Rio de né? O Janeiro. que é mais perto? Paraguai ou Rio de Janeiro? Né? Então, assim, de certa forma, não representa muito, mas representa, né, alguma coisa. Eles chegaram a invadir aqui, né? De certa forma teve a retirada da Laguna, que Aham, representa um sim. pouco, né? Mas de certa forma, assim, a retirada da Laguna não é muito por aqui, né? Tem um livro do historiador que eu não lembro o nome dele agora, que ele fala um pouco sobre esse caminho, né? Que o Não é o batalhão né, o do. Toné? Não, não, não. Não, né? Não, o Toné, na verdade, é Visconde Toné. Ele É o foi, Visconde. ele foi um cara que participou, ele, de certa forma, ele contou oralmente, né? Na verdade, não, ele escreveu alguns livros, né? Contando um pouco sobre todo esse movimento que aconteceu no período ali da guerra, né? Ah, sim. Ele foi testemunho É ocular. ocular. Aham. E tem algumas representações, tanto literárias quanto também em questão de desenho, né? Artes, enfim. Ah, sim, Ele entendi. fez algumas coisas a respeito disso aí. Falaram pra mim uma vez que quando, não sei, né? Os paraguaios invadiram, eles chegaram a queimar a nossa igreja principal ali também, que não era aquela em questão onde Sim, está agora, né? sim. Tem um livro que chama Epopeia da Laguna. Uhum, Ele representa algumas imagens, né? Alguns desenhos que foram uhum. feitos na época, né? Então, assim, algumas pessoas, eles falavam, né? Sobre o que ocorreu, né? Em si. Por quê? Na verdade, assim, naquela época, quando existia, de certa forma, um confronto, né, entre dois países, como foi aconteceu na época, né? Sim, aham. Portugal por mais que a gente era colônia, né? Portugal e Espanha, né? Então eles tinham. A função deles, na verdade, era apagar, né?
apagar algum simbolismo que existia ali na região, né? Sim. Então qual que era? A igreja, né? Que já é uma. Pra não ter a memória do povo que estava antes, A igreja e o forte, no caso, né? É. Então a primeira coisa que eles fizeram foi destruir a igreja e destruir, de certa forma, o presídio que existia aqui, né? Sim. Vamos avançar um pouquinho pra frente, né? No caso, na parte histórica. Jânio Quadros é mirandense? Então, eu tive uma discussão uma vez, uma discussão, lógico, positiva, Positiva. né? Com um professor, né, de Campo Grande, eu não lembro o nome dele, e ele fala que é de Campo Grande. Então, porque. Ele fala que é de Campo Grande, mas assim, eu vou te falar, eu vou terminar essa questão. Por quê? Uhum. Jânio Quadros, ele nasceu em Campo Grande. Nasceu em Campo Grande. Nasceu, que eu falo assim, nasceu no hospital de Campo Grande. Sim, sim. Não que ele seja cidadão campo-grandense. Ah, tá. Os pais dele eram mirandenses, eles moravam aqui em Miranda. Então, porque, assim, eu posso estar um pouco equivocado na questão. Minha avó falou que eu não sei, no caso, se é Jânio Quadros que morava onde é a esquina do Caetano ali, ou se era naquele predinho da Santa Cruz ali. Aquele. Então, assim... Ou é o Pedro Pedrocian ou é o Jânio Quadros. Então, essas informações já não... Se eu te falar que eu tenho algum documento que prova isso, né? Uhum. Como eu disse, esse professor ele me mostrou o documento de nascimento do Jânio Quadros. Sim. Que foi em Campo Grande. Né? Mas, de certa forma, assim, né? Quando os pais tinham condições naquela época, a primeira coisa que era correr para o melhor hospital. Né? Então, eles correram para Campo Grande. Então, assim, o que me falam, o que eu já ouvi muito é que os pais do Jânio Quadros moravam naquele predinho que existia ali na frente da Praça Santa Cruz. Naquele predinho. Só que eu já conversei com muita gente antiga, né? E perguntei sobre os moradores que existiam lá. E sobre o período de construção daquele prédio. Sim. Então, assim, aquele prédio... o período de construção dele não encaminha, né, até o período que eles viviam aqui. Ah, entendi. Então, assim, eu conversei com um senhor, ele tem 76 anos hoje. Ele falou que o Jânio Quadros morava, na verdade, a mãe do Jânio Quadros morava ali na frente da Prudentina. Sabe aquele prédio que tem bem na esquina ali, onde tem um... É uma loja de roupa agora? É uma loja de materiais de produtos de jardinagem. Ah, tá, bem aqui, sim, Então, ali. Aquele prédio ali é de 1926, aquele prédio. Sim. Né? Aí esse senhor, ele me disse que a mãe... Eu pergunto, mas o pai? Não. A mãe do Jânio Quadros morava ali naquela casa. Naquela casa, então não bate, então. E o Pedro Pedrocian... que morava aqui nessa esquina, então. Isso, onde é hoje o João, a farmácia do João, né? A farmácia do João. Henrique, isso. Ah, só que é totalmente diferente hoje, né? O prédio. Não, sim, o prédio já... Uma mudança estrutural bem grande ali. Então. A única coisa atual que tem ali hoje, daquela época, na verdade, é um portãozinho de grade que tem um J e um P ali, que é de João Pedro, né? Ah, também sim, deve você passar ali, você vai olhar ali. E, na verdade, é outra parte também que existe, né? Que não perdeu a característica, hoje é em cima, né? A fachada, né, praticamente do prédio. Então, é mais uma questão também, assim, você pode confirmar pra gente, pros ouvintes, no caso. A ponte do Rio Miranda não era ali, a primeira, né? Não, sempre foi ali. É porque, assim, houve uma intenção de construir uma outra ponte. Eu tenho te mostrar umas imagens depois. Esse mesmo senhor que eu conversei com ele, né? Que é o senhor Euclides, o pai dele trabalhou nessa construção dessa ponte. Essa ponte era ali no fundo daquele bairro... Na Maria do Rosário? É Maria do Rosário. Então, porque um tio meu falou pra mim... Mas assim, não foi... A única coisa que foi construída, na verdade, lá foi os pés, na verdade. Mas não houve em si uma construção de uma ponte. Porque meu tio falou uma vez pra mim... Ele pode também estar equivocado, mentiroso. Ele falou que teve uma enchente nos anos 50. Então, eu já não sei se Isso é verdade. Antes de você falar, já posso confirmar. Então, existe dos anos 50 e 52, eu acho. Houve uma grande enchente que chegou a levantar o piso da ponte. Aí eles trocaram de local e ficou lá onde é hoje. Porque a minha avó também conta que até os anos 60, a enchente do rio vinha, praticamente ela pegava toda a metade da Rua do Carmo ali.
Porque minha avó morou muito tempo na Rua do Carmo. Eles tinham uma mercearia ali, né? Do lado barateiro, né? Aí ela falou que houve uma enchente assim que chegou até ali em cima ali. Aí isso é verídico também? Então, assim, a história popular geralmente ela é ela é verídica, né? Porque Então, a é minha avó. sua avó, ela deve ter visto isso, né? Então, porque ela fala ali que ela falou assim que a enchente vinha que cobria, porque o Piranhão ele tem nome porque eu acho que era uma seca, ficou peixes mortos ali, né? Onde é o campo agora, né? Então ela falou que a enchente vinha até ali. Agora, se você pensar hoje em dia, puta, uma água vem até aqui, já acha que a água já anda bastante na enchente, imagina até a metade da rua. Eu creio que seja verdade, assim, mas assim, eu não tenho nenhum Não tem como. parâmetro assim para falar para você até onde via. Mas eu sei que quando acontecia alguma cheia aqui, realmente ela subia ali no Catarinense, né? Uhum, Ela subia ali aonde hoje é o posto ideal, sim. né? Ela parecia, a água ela chegava nessas regiões aí. É verdade que ali embaixo da feirinha municipal há um córrego canalizado nosso? Eu Já me chegou assim uma Eu informação dessa. não sei. Então, Sinceramente, eu não sei não se há. Eu creio que não. então porque eu falo assim, mas córrego canalizado embaixo ali, se tivesse chuva, é perigoso. Eu acho que não. Eu acho que deve ter alguma coisa assim. Porque ali, na verdade, onde é hoje a feirinha, Uhum, né? Aquele. aquele. O CRAS, né? Oh, traz. Era realmente uma região alagadiça. Existiam lagos ali. Uhum, Na página do Vadinho, né? Do uhum. fotógrafo, se você olhar lá, tem umas fotos antigas aéreas do município, né? E você vai olhar que realmente existiam os lagos ali. Ah, Ali entendi. sabe onde é o Paulo Silva ali? Sei, aham. Então, aquele tipo de lago, ele existia um pouquinho mais pra cá. Existiam Ah, outras baías, vamos dizer assim. assim. Aham. Ah, Como entendi. existia também lá na Santa Cruz, né? Na Santa Cruz o pessoal falou Não mesmo. foi, então assim, não foi canalizado, na verdade. Eles taparam, né? Tamparam só. O... Pode me confirmar também, no caso, que o Barateiro foi o primeiro estabelecimento com telefone fixo em Miranda MS? Olha, eu não sei se foi, né? Mas assim, lá na Secretaria de Turismo tem uma agenda telefônica dos anos 50, 60. Uhum. Então lá com certeza a gente pode olhar alguma coisa referente a Então, isso aí. Mas assim, porque. eu nunca peguei para mexer lá, só dei umas olhadinhas, não olhei. Não tive interesse Sim, de saber qual que era o primeiro, né? sim. Mas assim, lá tem sim uma caderneta telefônica, inclusive o Jonathan me mostrou. Jonathan. Não sei se ele tá ouvindo aí, mas o Jonathan me Jonathan, o mostrou. Jonathan é pra vir também aqui, vai ser convidado também, entendeu? O Jonathan o tempo dele é escasso, né? Ah, tem dele esse cara, tem que agendar com Tem que ele, então. agendar com bastante Putz. antecedência. Não, tá bom. É, porque, assim, Miranda, ela tem muita coisa Mas, interessante. assim, só para concluir essa questão aí, talvez seja verídico pelo fato de né, a telefonia ser vizinha, né? Sim. Talvez seja verídico, né? Então, a história do sino nosso. A gente foi ganhado, aquele sino, como que é? Então, aquele sino lá, sinceramente, assim, existem várias histórias a Então, respeito eu sei dele. isso que eu ia falar. Há Só várias que eu vou falar histórias. assim, eu já escutei muita história, Uhum. né, a respeito disso aí. Muita gente falou muita coisa, né? Só que eu vou te falar numa questão mesmo empírica, de experiência que eu tive lendo alguns documentos, né? Sim, aham. Então, assim, porque voltando um pouquinho no início, eu sou um cara que é muito fã do Frei Mariano de Bagnaia. Ele tem uma história muito interessante aqui na Uhum. região, né, do Pantanal. Tanto que ele era chamado de missionário do Pantanal. Sim, aham. Inclusive, foi ele aí que levantou a primeira igreja que a gente teve aqui na região. Então, assim, quando o Frei Mariano, né, ele estava juntando recursos, né, para construir primeira igreja aqui em Miranda, né, que até então a única igreja que existia, mas de certa forma a gente não podia chamar de igreja, era dentro do forte, né, do presídio de Miranda, existia uma capela. Apenas uma capela Uma só. capela. Não pra gente falar de igreja, né? Uhum. Tanto que eles, hoje, a igreja católica, se eu não me engano, eles chamam de capela do muro. Algo do tipo. Uhum. Porque ele ficava realmente no muro do presídio, né? Entendi. Então existia essa capela. Quando o Frei Mariano veio para Albuquerque, né? Fazer um trabalho ali de evangelização, né? Para os índios, no caso, Sim, né? aham. Logo em seguida ele veio para Miranda também para ser vigário aqui. Né? Então ele tinha
a missão dele, na verdade, era construir uma igreja, né? E segundo, né, que era correlato ali, né, trazer um pouco da religião cristã, né, para as pessoas que existiam aqui, Sim. né, que eram os índios. Catequizar, no caso. De certa forma, não. Catequizar assim é complicado, porque senão ele tinha vindo aqui só para isso. Para né? isso, é só para Mas não essa... foi só isso, né? Porque existiam outras pessoas aqui. Existiam índios, existiam brancos também, né? Existia uma população aqui, tanto militar, né? Quanto pessoas que vinham para morar para cá também. Existiam os índios também, né? Então tinha um trabalho. Mas, finalizando. Ele veio para cá, né? Com o intuito, né? De fazer essa missão, né? Missão para evangelizar as pessoas, né? Tem um cara que o nome dele é engenheiro Dalencourt, né? Uhum. Ele era um engenheiro que veio, que ele sempre, o trabalho dele na verdade era fiscalizar as fortificações que existiam no Brasil. Ele veio para cá em 1826. Então assim, em várias passagens, né, no relatório que ele fez, né, ele falou, uma das palavras era o seguinte, né? Era que existia, porque as pessoas que viviam aqui viviam isoladas, né? E viviam em grande conflito. Então ele acreditava que trazendo a religião para cá ia harmonizar, né? Ia trazer mais harmonia para a região. E foi o que aconteceu com o Frei Mariano Bragnall. Ele veio para cá, né? Construiu, né? Com a intenção de construir igreja. Sim. Aí, voltando à questão do sino, né? Que eu acho que é interessante a gente ter trazido um pouco antes. O sino. Esse sino aí, ele chegou aqui em 1863. Sim. Né? E quando ele chegou aqui, no seu uso, né, ele começou a apresentar alguns defeitos. Né? Sim. Aí tem até no jornal, eu não lembro agora qual que é o jornal, né? Eu ia até trazer esse material aí, mas acabei deixando de lado. Mas tem um jornal da época, né, que é de Cuiabá, né, que tem uma passagem lá que o Frei Mariano fala, né? Ele fala, usa umas palavras lá e fala, o sino apresentou defeitos 4 meses após seu uso, né? Então assim, deixando, né, a intenção que ele tinha, né, se frustrou, né? Porque quando usou ele deu uma rachadura. Ah, tá. Então ele deixou seu Deus uso e isso ficou guardado. Então, assim, se você olhar esse sino que existe hoje aí, você vai notar nele uma rachadura. Sim, já é. E vai olhar a data, e a data ela é contemporânea. Então, creio eu que esse sino, né, que existe hoje aí, né, ele é o mesmo sino que apresentou problema e que Frei Mariano falou. E deixou a desuso. Então, assim, quando houve a Guerra do Paraguai, um ano depois, né, como esse sino estava em desuso, guardado em algum lugar, ele ficou... Só que já existia um. Né? Ah, tá. Né? Porque tinha um sino, esse sino, né, ele apresentou defeito, ele foi guardado, né, aí foi substituído, e esse substituído falam que ele, na verdade, foi usado para... Derreteram ele e fizeram bala de canhão. Né? O pessoal fala mesmo, isso que eu ia falar. Ah, então, entendi. assim, creio eu que seja... Mas, assim, muita gente fala, não, esse sino foi doado pelo Dom Pedro. Aí eu falo, inclusive quando me falaram isso, eu falei, tá. Então Dom Pedro, ele doou um sino bem ruim, né? Porque rachou. Né? Pô, deu um sino bem meia Então, boca. assim, a gente tem esse material, né? Esse material que prova, de certa forma, que esse sino é o mesmo sino que o Frei Mariano fala que apresentou defeito e ficou guardado em algum canto. O Ford, ali onde é o Piranhão agora, ele parou de... como posso dizer... Ele acabou quando? O Ford não, o presídio, desculpa, errei. Então. A construção, eu falo assim, né? Vamos tentar aqui a gente pensar. Esse Ford, ele iniciou a construção dele em 1797. Sim. Né? Em 1797, houve... hoje a gente fala assim, a pedra fundamental, né? Naquela época era uma estacada, né? Era um pedaço de pau grande que ficava no chão e colocava a bandeira de Portugal. Então, assim, era a estacada que eles falavam. Então, em 1797, né,
iniciou-se a construção desse presídio, Aham. dessa fortificação de guerra. Sim, A data exata é 3 de novembro. sim. 3 de novembro. Aí, em 1799, Uhum. né, o comandante desse presídio, né, o comandante desse presídio, ele manda um ofício, né, pro Caetano Pinto de Miranda e Montenegro, Pinto. falando sobre a enchente, né, que derrubou esse forte. Ele era de madeira, então, no Ele, caso. ele Uma sempre foi de fortificação de madeira. madeira. Sempre foi de madeira. Então, assim, em 1799, ele mandou um ofício, inclusive, se você procurar lá no Arquivo Público de Mato Grosso, tem esse ofício lá. Uhum. Eu até escrevi alguma coisinha, coloquei no Facebook lá a respeito disso aí, e coloquei uma cópia desse ofício lá, né? Sim, aham. Falando sobre, né, as palavras do comandante na época, né? Sobre o acontecido. Ele relata lá que ficou triste, porque Bateu em 2 cheio, anos depois uma enchente, né, devastou todo aquele trabalho que levou, né? que eles tiveram naquele período, né? Então tá. Aí logo em seguida, né, eles começaram a construir um outro que ficou um pouquinho mais acima, para fugir um pouco dessa enchente que aconteceu atrás. Ah, sim. E lá no livro do Raul Silveira Mello, que chama Para Além dos Bandeirantes, né, tem, né, alguma coisa relacionada a isso. Ele fala muita coisa lá. E uma dessas coisas é que em 1800 esse presídio ficou pronto. Ah, entendi. Exatamente. Já uma segunda construção. Uma construção. Inclusive Uhum. tem um fato, você me lembra, depois senão eu vou acabar esquecendo. Tá? Sim. Me lembra sobre um fato interessante sobre essa questão desse presídio. Só pra gente não fugir do nosso raciocínio. Do fio da meada. Fio da Aí, meada. em 1826, o engenheiro D'Alencourt, né, que ele fazia todo um relatório sobre as fortificações no país, né, no Brasil naquela época. Eu falo já Brasil porque no 1826 o Brasil já tinha era sido independente já. Isso. Em 1826, ele veio para cá e fez um relatório e falou um pouco sobre a construção que existia aqui, né? Então ele dá um relato oral, ele dá um relato bem preciso, né, sobre como era a construção em si do presídio. Detalhadamente, aham. Então, assim, de certa forma, ele falava que o presídio foi construído num lugar muito bacana, né? Um lugar estratégico, né? Uhum. E que existia condições ideais, né? De se manter em pé, né? Se alguma invasão castelhana acontecesse. Sim. Então, bacana. Aí a gente tem um parâmetro que ele ainda está em pé. Está em pé. Em 1826. Uhum. Em 1845, né, o Francis Castelnau, né, ele era um viajante, né, ele era um viajante que na verdade, assim, um naturalista, de certa forma, assim, né, no ponto, que ele fazia alguns relatórios sobre plantas, né, sobre as regiões, sobre tudo que acontecia aqui na América Central. Na América Central e na América do Sul também, né. Em 1845, ele dá um relato de novo sobre um novo relato sobre o forte que a gente existia aqui, Uhum. o presídio. Ele já dá um aspecto diferente. Já é uma visão diferente já. Uma visão diferente. Ele fala que o presídio em si, ele se encontra ao esquecimento, né? Que existem algumas partes, né, que estão destruídas, né, que o tempo acabou destruindo, ou seja, ele estava abandonado de certa forma. Existiam partes ali que poderiam ser reconstruídas, só que eles não O faziam. pessoal não deu a devida importância. Exatamente. Então, assim, aí 1845, né? Aí, só que em 1842, Uhum. tem um livro que fala sobre uma nova construção que existia a necessidade de fazer uma nova construção, né, do presídio. Agora é fazer de outro material, né? Eu creio que o outro material seria como se fosse hoje. Sabe quando fala com uma casa de material, casa de tijolo, mas assim, com material que existia na época, né?
Eu acho que é adobe, essas coisas. Assim, Aham. não concreto, Mas aqui é o praticamente. material que existia. Mais É resistente. argila, né? Argila. Eu não sei assim, não sei te dizer, descrever qual que é aquele Aham, tipo, não o tem conteúdo. 80. Só Aham. que fazer um lugar mais forte, né? Etc. Em 1842 existia essa necessidade, né? Aí quando você vai ver uma gravura do Visconde de Toné em 1867, se eu não me engano, se não me engano, você vai ver um novo aspecto de construção, né? Hum, Com 2 andares, né? Como ele não coloca alguns traços, então você vê que parece realmente que é uma coisa mais forte, né? mais resistente. E não mais de pau a pique como era antigamente, não mais de Sim. madeira, de certa forma. Em 1898, né? Uhum. Tem um livro que agora eu não lembro o nome do autor, mas fala sobre relatos de Mato Grosso. Conta vários aspectos históricos que aconteceram no Mato Grosso, falando Mato Grosso do Sul, né? E Uhum. lá ele fala que em 1898 não há nem o alicerce do Não há presídio, mais nada. não há mais nada. Então, assim, eu creio que quando houve a Guerra do Paraguai, né? E quando acontece uma guerra, geralmente a intenção, né? Do É fazer aquela limpeza cultural, né? exatamente. Então eles destruíram tanto a igreja, né? Quanto o presídio e de certa forma não reconstruíram, né? E aquilo foi levando ao Foi o esquecimento, né? E o tempo também foi deteriorando é. mais ainda. Mas então eu falo, em 1898 a gente tem um relato, né? Tem um Uhum. fato histórico que ele fala que não existe nenhum alicerce. Então, assim, entre a guerra, né, entre o final da guerra e 1899, 1898, existe aí um período aí de 20 anos, de certa forma. Uhum. Então, dentro desses 20 anos, o presídio ele foi, né, Mas, fadado à desconstrução. sim, que nem você falou, 1898, a gente estamos na República já, né? É, Também não tem aquela parte que como houve o golpe em 89, a questão de não ter mais nenhuma memória do Império também ajuda um pouco, eu acho que, né? não, na verdade, o que acontece? Eu acho que migrou, né? O forte ele migrou ali para onde é hoje a remonta, que eles falam, né? Sim. Então foi migrado para lá, de certa forma. Ah, tá, Porque, de então. certa forma, como você vai deixar, né, uma questão bélica dentro de uma cidade, né? Fica difícil, né? Então eu creio que houve um movimento, esse movimento ele foi se esticando para fora da cidade, né? Certamente assim que nem agora, né? Vamos passar já para uns outros anos 1900, né? A ferrovia, com a construção da ferrovia, ela tem uma grande importância para um boom da cidade, né? Tem, tem sim. Porque a noroeste do Brasil, assim como eu gosto muito de ferrovia, meus avós são ferroviários, né? Desde o meu bis até meu avô e até meu pai são ferroviários, entendeu? O meu avô, meu bisa, no caso, ele cuidava do trecho entre Miranda e Salobra. Que ainda, até esses tempos atrás, eu fui com um amigo meu bravo comigo ainda, mandar um abraço pra você, Iago, que foi comigo. A gente foi de a pé pra aquela entradinha de terra aqui nessa, que dá acesso ao rio. Até a gente foi andando pra ver se existia mesmo resquício de vila naquela parte. A gente foi lá. A ferrovia, ela trouxe imigrantes de fora pra cá, assim, né? Sim, sim, Muito, sim. é muito imigrante também. O mais famoso, eu acho que é o pai do Pedro Pedrocian, né? Ele veio via trem, no caso. Sim. Tem no livro dele, né, O Pescador de Sonhos, ele fala um pouco sobre isso aí. E no outro livro também, Miranda Estância, Uhum. né, ele fala um pouco sobre essa questão também, que na verdade o que acontece? O pai que é o João Pedro Pedrocian, né, ele veio em visita pra cá, né? Isso aí na década de 20, 30, né? Sim, E gostou da cidade e decidiu criar morada que eu aqui. queria morada aqui. O mais interessante é porque a casa dele, né, na época era ao lado da estação, né? Hum, E Pedro Perucci, antes de ser governador do estado, né, de Mato Grosso, ele foi, se eu não me engano, agora eu não lembro ao certo qual que era o cargo em si, né? o nome Mas assim, certinho, aham. pra gente poder entender um pouco, ele era o responsável, ele era o chefe, vamos dizer assim, de toda a estrutura da ferrovia no Brasil, Sim, sim. né? Então assim, ele criança, né, ficava ali olhando o trem e, né, corria até a estação, né?
E quando ele cresceu, ele se tornou o quê? Tornou... Vamos ajudar essa parte aí também. Então é interessante, né? Mas assim, falando um pouco, a primeira estação que houve, né? A primeira estação ferroviária que teve foi em Miranda. Da noroeste do Brasil, vindo já de Vindo de Corumbá. Corumbá pra Que cá. na verdade era Porto Esperança, Porto né? Esperança, que ela não sobe ainda, né? Depois que a ligação... A pedra fundamental, né, da construção da Noroeste Brasil, né, a intenção na época era Itapura, né, que é divisa ali com Três Lagoas ali, né, até Porto Esperança. Uhum. Né? Então existiam duas frentes de construção, né? duas frentes de construção, né? Iniciando ali em Ponta Porã, São Paulo, na divisa de São Paulo. Em Porto Esperança, Uhum. Itapura, né? Vindo para cá. E existia uma outra que era Itapura para frente que ia até Bauru. Né? Uhum. Então existiam várias fontes de construção, porque a intenção, na verdade, era terminar o mais rápido possível. Né? É que ela vem de encontro, né? Então, em 1908, iniciou a construção ali, foi fundada ali a pedra fundamental ali em Porto Esperança, né? E existia ali a intenção de puxar todo esse trecho, né? O que acontece? Em 1910, inaugurou a estação ferroviária de Miranda. Sim. Então, ou seja, o trecho de Porto Esperança até Miranda estava pronto em 1910. Então, ou seja, já existia a possibilidade de você pegar um trem saindo de Porto Esperança e chegar até Miranda, né? Que, então, ou seja, e a inauguração foi em 7 de setembro de 1910. Aí você pergunta, mas como você tem isso? Né? Tem fonte bibliográfica para isso? Eu falei, tenho. Tem um jornal que fala sobre essa questão. Um jornal da data de 9 de setembro de 1910 fala que 7 de setembro, né, foi inaugurado, né, a estação ferroviária de Miranda, que ligava o trecho ali de Porto Esperança até Miranda. Até Miranda. Então, assim, a primeira estação ferroviária do Mato Grosso... Até então, né? Foi em Miranda. E qual que é a importância disso? A importância é que agora todo o trecho para frente seria construído com mais rapidez. Porque você imagina, você transportar toda aquela ferragem, né, por balsa, né, por lancha naquela época. E tem as enchentes também para ajudar a construção, então, né? assim, né, era pouca coisa que ia na lancha e o tempo demorava muito. Então, né, a partir da inauguração desse trecho, né, Porto Esperança até Miranda, começou a acelerar a construção, né, de todo o trecho até Itapura, né, Três Lagoas. Três Lagoas, né, isso. Então, ou seja, quando aconteceu isso, em 1910, Uhum. o que as pessoas, Opa, foi? o que os engenheiros pensavam na época? Falou, olha, agora a gente consegue transportar muito mais material, né? Então o que a gente vai começar a fazer? Duas frentes. E eles começaram a construir Miranda, Aquidauana, Aquidauana, Miranda, Aquidauana, Campo Grande, Aquidauana. Então, ou seja, em pouco tempo a ligação ficou muito mais rápido. Então, assim, Miranda contribuiu muito para quê? Primeiro, né, para acelerar, né, a construção desse trecho, né, divisa a divisa, né? E segundo, né, com todo o trecho pronto, né, a começar a escoar toda a sua produção que existia aqui. Sim. Né, que era forte. Como eu disse, eu falei lá atrás, Miranda Estância, né? Uhum. A Miranda Estância, ela era uma fazenda, né, um grupo, né? Um grupo inglês, se eu não me engano, muito forte, que produzia muita coisa, desde material até charque, né? Então eles escoavam toda a sua produção, né, com o trem, com a ajuda do trem. Então, ou seja, a economia de Miranda, a partir de 1910, começou a desenvolver mais, muito graças mais à ferrovia. Então, e aí a partir de 1920, né, existiam, né, já, né, muita gente comentando sobre, olha, Miranda está em expansão, né? Opa. Miranda está em expansão, então agora vamos lá olhar o que está acontecendo. A partir daí, muitos imigrantes começaram a vir para cá. Sim. Começaram a construir hotéis, né? Se você olhar ali, toda aquela região ali que compreende ali toda essa região que compreende aqui, margeia, né?
Uhum. A, A linha? a linha, ela é a data dela é entre 1920 e 1930. As construções ficam perto, né? Exatamente. Então, ou seja, entre 1920 e 1930 foi o período aí de boom econômico que existiu aqui no município, né? Entendi. Deixa eu dar uma pausa aqui. Zambuja, como que tá a live aí? Tem muita gente vendo? Como que tá? Vou dar um abraço pra ele que ele tá aqui no som aqui no fundo. Ele não tá aparecendo, não gosta de aparecer esse menino. Como que tá as coisas? Tudo certinho aí, Zamba? Certinho. Toma uma água, João. Vamos. Faz horas que nós estamos combinando essa live aqui. E testa daqui, testa de lá e... daquele jeito, sabe? Que bom que você veio, João. Eu estava apreensivo se você ia vir ou não. Tá. Tá ao vivo ainda. Se quiser, vai tomar com vontade, com vontade. Gente, segue o canal lá. Do Cassete Podcast vai ter esse episódio completo depois se você não estiver vendo a live. Vai estar completo lá pra você. No Spotify também, arroba não, desculpa. É do Cassete Podcast, pode acompanhar a gente lá também. Então, João, Miranda, ela tem uma importância muito grande, a gente não consegue enxergar isso, né? Porque a gente não dá o devido valor à cidade. O pessoal fala que ela é uma cidade abandonada, que ela é uma cidade que não tem investimento, mas ela historicamente ela é muito rica, muito rica. Miranda teve 2 períodos, né? O primeiro período era a vantagem de ter margear o rio, né? E a principal forma de transporte antigamente era o rio, né? Então Miranda tinha a sua importância, né, de mercado, né? Uhum. Aí depois foi com a chegada dos trilhos, né? Então eu sempre falo, a Miranda ela tá entre 2 vapores, né? Um é o vapor da lancha e o vapor do trem. Né? Do trem. Então, assim, de certa forma, ela teve sua importância, né? Nesse período, até 1940, né? 1930, 1940. Sim. Só que depois disso, né? Ela ficava muito longe, né? Das capitais, né? Cuiabá é muito longe, né? Então, ficava muito longe das capitais, né? Não é a música do Engenheiros. Das capitais que eu falo, São Paulo. Tudo também, né? não só São Paulo, só Rio de Janeiro, né? Então, assim, começou-se, né? Começou-se a ter, né, as cidades que viviam, as cidades que margeavam nessas fronteiras, em São Paulo, Paraná, né? Então elas começaram a ter sua importância, né? Sim. Durante acho que é a Revolução de 32, que é quando São Paulo caça briga com os outros, com Getúlio Vargas, que quer ser independente, essa parte do sul do estado, ela ajuda também na Revolução. Isso é verdade? Miranda não. Não, mas eu falo assim, a Miranda questão... Falam muito de Maracaju, né? Então, Maracaju, essa parte do sul do estado do Mato Grosso, no caso, até então. Maracaju, Campo Grande, né? Até falam que nesse período aí, o Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul, que essa região aqui, foi chamada de estado de Maracaju. Eu conversei com a Madu, né? Lá em Campo Grande, lá que ela toma conta de um acervo lá, ela falou que isso é mentira. É mentira? Que ela não encontrou nenhuma fonte bibliográfica provando isso aí. E o que ela usou como parâmetro, né? A principal informação da época, que era o quê? Jornal. Então, se na época essa região foi chamada de estado de Maracaju, ela teria que estar escrita em alguma fonte de jornal, né? Você teve algum burburinho, tinha que ter... Ela não encontrou nada. Ela tem expertise nessa questão de jornal, né? Usar o jornal como fonte bibliográfica, né? Para contar algum fato histórico, né? E o pessoal fala que foi um pouco, ajudou também essa questão da secessão, como São Paulo também queria ser meio que independente, né? Que essa parte do sul do estado também entrou na vibe, entrou na ideia. Então não é tão verídico assim. Não, mas assim, que existia um conflito, existia. Né? Que existia um conflito de independência, né? Sim. Vários estados queriam ser independentes, né? Isso foi um desejo na época, né? Só que assim, sobre a questão de, né, o estado ser chamado de estado de Maracaju, eu conversei com essa pessoa, né? E ela me disse que em todas as pesquisas que ela encontrou, ela não
não encontrou, né, algum documento que falava, olha, nesse período aqui, né, o estado foi chamado de estado de Não Maracaju. tem. É. Mas isso aí não nega que existia um conflito na época, Sim, né? sim. Existia, sim, um conflito forte na época, um conflito, na verdade, de independência, né? De se tornar independente, né? Independente. Mas qual que é a razão, assim, ou as razões para a separação do estado? Para a divisa entre fazer o estado de Mato Grosso do Sul? Esse foi o primeiro nome também a ser pensado ou houve outros nomes? Olha, eu não, além do estado de Mato Grosso, eu não, perdão, Eu não- do estado de Maracaju, não conheço outro nome, não. Uhum, Mas assim, na verdade, o desejo de ser independente, né? Tanto na questão política quanto econômica, né? Que nem, por exemplo, né, se você for pensar o macro-estado que existia na época, Mato Grosso do Sul, era muito grande, né? Uma uhum, região grande, que existia né, muito político, né? Existia uma força econômica muito, né, muito grande, né? Que queria maior participação, né? Então uhum. você pensa, a região toda aqui ficava dependente ali de Mato Grosso, né? Ali, né, da capital, E né? não só o fato também da capital ser longe, também vários outros Exatamente. Então fatores, né? existia um fato de independência, isso era fato, né? Mas é uma questão mais política do que econômica mesmo, né? Uhum. Quando você divide uma cidade, por exemplo, né? Uma cidade, um estado, né? Quando, por exemplo, é que nem existem cidades aqui no Mato Grosso do Sul que tem 5 mil habitantes, né? Então, assim, existe um desejo político, né? De se formar uma sociedade só ali, né? Onde eu vou governar essa região aqui, que eu sou forte, né? Isso Então, você tem mais responsabilidade. exatamente, é uma questão política, né? Eu não vejo outra, não. Acho que a econômica não tem muita força nisso, é mais política, né? Sim, sim, E sim. foi o que aconteceu aqui, em 77, né? Só que ele se torna realmente 79, né? Uhum. Com a. Vamos dizer assim, agora sim vocês estão separados. Exatamente, porque tem a transição, Transição, né? A né, cara? transição ela é pesada, né? Você fazer esse tipo de transição, né? Você acha assim que Miranda pode melhorar muito ainda, cara, daqui a um tempo? Eu creio que Miranda melhorou muito, né? Melhorou muito, você Melhorou acha? muito, eu acho que sim. Mas assim, de certa forma, né, é complicado, porque Miranda ela não tem um aspecto econômico, né, forte, Forte. né? Até porque ela está muito longe, né, de tudo, né? Se você pensar, né, o que que a gente tem, né? Sempre foi um pouco longe de tudo, Sempre quer foi um isso ou pouco não. longe. Como eu disse lá antigamente, a Miranda teve sua importância, né, enquanto o fluxo, né? Estava aqui, né? Enquanto o fluxo ele era realizado ali tanto pelo rio, né? Uhum, Quanto também pela linha de ferro, porque a linha de ferro ela passava por aqui, né? Então, uhum, assim, ela teve teve seu momento, né, econômico forte. Mas hoje não, né? Hoje a gente está perto de Corumbá, né? uhum. Opa, sei que indo. Tá perto de Corumbá, né? Tá longe de Campo Grande, né? A gente não tem A uma gente tá no indústria, meio, né? a gente tá no meio dessas dois polos, Hoje, né? se você pensar, Miranda, o azar dela, né? O azar de Miranda, né? O azar de Miranda foi que ela estava bem no centro, né? No centro de todo, né? De todo o conflito que existia com o Paraguai na época. Então Uhum. Miranda, no aspecto de proteção da região aqui, ela estava no ponto central. Então assim, Sim, sim. ela foi construída com uma intenção, só que as pessoas que estavam naquele momento, né? Que escolheram essa região, né? Uhum. Para aqui fincar, né? Eles não tinham a ideia de que, olha, isso no futuro Tudo, vai ser muito longe de tudo, né? eles não podiam saber como seria, É. né? É verdade. Só para resumir agora, antes de a gente finalizar, a usina velha, que hoje a gente chama de usina velha, ela acabou por quê? Ali, aquele prédio, questão aqui, porque a gente sabe que aqui toda essa região daqui até a Bocaina ali eram canaviais, né? Qual foi o porquê do fim dessa indústria canavieira? Então, esse prédio ele foi finalizado em 1929, Sim. né? Existiam grupos aqui um grupo de políticos, né, Uhum. que levantaram essa usina, né? Uhum. E a intenção dela era o quê, né? Era fazer açúcar, Fazer um né? açúcar. Cachaça na época também, etc. Né? Trabalhar com a matéria-prima que era a cana-de-açúcar. Uhum. E aproveitar o trem que passava aqui, né? Então, assim, Do lado. exatamente, você conseguia escoar muita, né? Muita produção, né? Uhum. E o que acontece? Como, né? Falando sobre aquela questão, Miranda está muito longe de De tudo, tudo. né? Em 1970,
acontece um problema muito forte sobre a questão da gasolina. Né? Que é a No mundo crise do inteiro. petróleo, né? Nos anos Exatamente. 70. A crise do petróleo em 70. E eles começam a pensar muito no álcool. Que aqui vem o Fiat, né? O Fiat 147, o Fusca com álcool, né? Então, assim, eles começam a olhar já a cana-de-açúcar de uma outra forma, né? Uhum. Não só a indústria farmacêutica também, né? Uhum. Porque, de certa forma, a farmacêutica fala quando você, em vez de você adoçar o açúcar, adoçar o café com açúcar, você adoça com adoçante. Sim, Né? sim. Então a farmacêutica começa a pensar nessa questão também. Em 1974, né, entre 70 e 74, um grupo aí que tem que tem uma associação, alguma coisa do tipo, né, que trabalha com açúcar, né, com refino, etc. Eles precisam de cotas, né? Sim, Então eles vêm e compram a cota que existia aqui em Miranda. Então compraram a cota para poder produzir mais perto das capitais, né, para poder vender, né? Então assim, de certa forma você deixa de produzir aqui, só que você pega a cota daqui e produz lá. Entendi a jogada. Então tá ali. Aí, de certa forma, o que acontece? A usina começa a ficar em desuso, né? Não usam mais ela. Então ela... Foi deixando ao tempo. A data central é 1974, que é a data, tem um jornal, eu não lembro agora a data do jornal, mas eu tenho esse jornal em casa, que fala sobre a usina, né? A usina açucareira Santo Antônio é vendida com mala e cuia para esse grupo, em 1974. É a data da venda, né? Então ela é mais contemporânea. Eu achei que a questão dela já... Eu achei que o funcionamento dela era mais antigo um pouco ainda. Não, então ela é mais o contemporânea. período de funcionamento dela é de 1929 até 74. Então, mas isso não é o funcionamento. Eu achei assim que, no caso do abandono, era um pouco mais... Só que eu não vou te falar assim, que fechou em 74. Né? Entendi. Porque, de certa forma, posterior ali, né, nos anos 80, ela parece-me que o pessoal utilizava ela ainda para produzir alguma coisa, né? Entendi. Então, assim, é o que a gente fala, né, tem esse fato biográfico, né? Mas se a gente poder conversar com pessoas, né, que estavam ali, né? Então é muito mais fácil de a gente poder ter a noção exata de quando que deixou de existir, né? De funcionar e existir, no caso. Mas assim, a 74 foi a data da venda, né? As ações ali, né? A produção foi para outro rumo, como disse. Então, eu conversei com ele aqui. Deixa eu só terminar só interrompendo o convidado. Interrompendo o convidado aqui. Porque eu queria contar sobre alguns fatos interessantes, alguns fatos relevantes. Resumão. Uns resumos, né? Quando eu falei lá no início, né, que em 7 de setembro de 1910 foi inaugurada a estação, né, ferroviária de Miranda, né? Houve uma festa bacana lá na Casa Reboá, né? A Casa Reboá é hoje onde... É aquele prédio ali onde ficou o Dudu da Chipa, que era o forrozão. Tá. Ali era chamado de Casa Reboá. Era tipo um social, né, da sua época. Um high society ali. A família Reboá era muito forte aqui, né, no transporte, né? Eles tinham, de certa forma, um monopólio no transporte de lanchas, né? Desembarcações, tanto de transporte de produtos quanto de pessoas, além de ter uma casa de importados, né? A gente podia fazer um episódio daqui pra frente com os nomes das ruas, Sim, as curiosidades. O assunto vai longe, gente. Então assim, voltando na questão, 7 de setembro. Qual que é a rua 7 de setembro? É que sobe aqui. Ela passa por onde? Passa pelo trilho. Exatamente. Então, ou seja, a rua 7 de setembro foi uma homenagem à data de inauguração da estação. É interessante que o 7 de setembro ele atravessa os trilhos da ferrovia, né? Entendi. Então, assim, tem vários pontos, né? Vários relatos, né? Vários pontos, né? Que são interessantes a gente falar. Uma é sobre o rio, né? Porque o rio tá ali, né? A gente sempre passa pelo rio, né? A gente vai pro Budoquim, a gente passa pelo rio, né? Às vezes a gente quer refletir, a gente vai no rio. Vai no rio. Então, assim, hoje o Rio Miranda ele chama Rio Miranda. Só que ele já teve outros nomes. Rio Mondego é um deles. Exatamente.
Então vamos lá, vamos começar pelo primeiro nome que a gente tem relato, que era Rio Guaxi. Ah, Guaxi é o primeiro. Eu achava que o... Não, mas esse é indígena, né? Exatamente. Esse é indígena, né? O Rio Guaxi, na verdade, era por quê? Porque a população que vivia aqui, né, eram os Guaxis, né? Então por isso esse nome. Aí logo em seguida teve o Rio Botetei. Você já ouviu falar disso aí, né? Não, esse não. Não? Esse não. Botetei. Qual o significado do... Então, esse também é um nome indígena, né? Uhum. Que ele significa laço de passarinho. Laço de passarinho, que legal, cara. Aí, mas assim, aí a gente pensa, mas por que laço de passarinho? Aham, isso que eu ia te perguntar agora. Quando eu li o livro Cenas de Viagens, né, do Visconde de Toné, lá ele falava, né, que esse nome é um nome indígena, que significava isso, né, laço de passarinho. Uhum. E eu ficava pensando, mas por quê? Porque lá no livro não fala o porquê. Ele só joga, Só joga ali que tá... que é o nome, né, e que o é significado. nome, laço de passarinho. Mas por que laço de passarinho, cara? Aí um dia eu tava olhando uma árvore, né? Eu tava olhando uma árvore e eu vi um passarinho construindo uma casa, assim, né? Sabe? Um Aqui, ninho, né? sim. Construindo um ninho ali e na boca dele tinha uma coisa que eu não sei o que era, só que era muito curvado, muito sinuoso, né? Então quando você olha, né? Por exemplo, do Google Earth, né, na verdade, você vai olhar o Rio Miranda, ele é super sinuoso, cheio de curva. Cheio de curva. Cheio de curva mesmo. Então eu falo, deve ser por isso, né, que deram esse nome, né? Pelo ser sinuoso, cheio de curva, né? Então deve ser por causa disso. Laço de passarinho. Então, né? a mesma visão que você teve lá atrás, alguém teve e exatamente, deu talvez nome. seja isso. Aham. E o outro nome que o Rio Miranda teve foi o Rio Mondego. Isso aí você já deve ter ouvido. Sim. Acho que os espectadores aí... o que o pessoal mais fala. Eu acho o nome mais interessante. O mais interessante. Mais interessante. Porque quando construíram o Forte de Coimbra, Sim. né? Que de certa forma era chamado de Presídio de Coimbra. Também. O Forte de Coimbra só passou a ser chamado de Forte de Coimbra depois que Ricardo Franco, né, ordenou ali uma nova construção a 100 metros do local anterior. Ele fez uma construção mais robusta, que é a construção que a gente vê hoje. Que é aquela que está lá. Que é o mesmo tipo de construção, né, que em 1842 iriam fazer aqui em Miranda. Ah, entendi. Né, de certa forma, o mesmo tipo de construção. Então, assim, quando foi fundado ali o presídio de Coimbra, né? Existia ali um comandante que chamava Camponês. Entendi. Né, o Camponês, comandante Camponês. Ele tomava conta de Coimbra. E outra pessoa que estava com ele era o João Lemes do Prado. João Lemes Esse do nome Prado. eu já ouvi, já. Você já ouviu porque falam que ele é fundador de Miranda. Isso não é verídico. Eu posso provar. Já quebrou minha expectativa Eu já toda. posso provar que quem é fundador de Miranda é o Francisco Rodrigues do Prado. Francisco Rodrigues do Prado, inclusive a gente tem vários materiais que provam isso, né? Inclusive tem até ofícios lá no Arquivo Público de Mato Grosso que mostra, né, isso, né, que Miranda foi fundada em 3 de novembro de 1797 por Francisco Rodrigues do Prado, que não tinha nenhuma ligação sanguínea com o João Lemes do Prado. Não tinha nada a ver, só o sobrenome era igual. Eles eram de períodos diferentes. Né? Locais diferentes. Então, assim, voltando lá, né, quando fundaram ali o Forte de Coimbra, né, o presídio de Coimbra, tinha esse comandante que chamava Camponês e tinha o João Lemes do Prado, que era um sertanista. Se a gente pensar sertanista, o que é um sertanista, né? São pessoas que abrem novos caminhos, né? Olha, entra no meio do mato, faz uma rota para algum lugar. São os caras doidos pra caramba. Eu sou fã desses caras. Os loucos da época. Se embrenam num lugar que nunca viu e criam novos caminhos para determinadas regiões, né? Então, assim, ele tava ali, né? Os dois, tanto o Camponês... Isso aí eu tô falando porque tá num livro também em ofício, isso aí, né? Tá baseado em fatos, assim. E o livro Corumbá... Albuquerque, Coimbra e Corumbá, também do Raul Silveira Mello. Sim. O nome do livro é Corumbá, Albuquerque, Corumbá, Albuquerque e Coimbra. Se não me engano. Uma coisa assim. É uma dessas ordens aí, mas é o nome da cidade. Os nomes tá ali.
E o que acontece? A boca do rio de Miranda, né? Quando ele deságua no Paraguai, né? A água que desce ali, ela desce e vai passar, ela entra no rio Paraguai, né? E o rio Paraguai é de frente com o Forte, né? Conforte, Forte de aham. Coimbra. Só que a gente não pode pensar o Forte ali onde está hoje. Hum, O antigo Forte, esse que eu tô falando, é um pouquinho mais para baixo. ah, 150 metros para baixo. Então, assim, houve uma cheia muito grande, tanto no Rio Miranda quanto no Rio Aquidauana. uhum, E jogou água no Paraguai. Jogou água no Paraguai. com força. Houve uma enchente muito forte e fez uma bagunça lá no Forte de Coimbra, né? Uhum. Então, assim, encheu, não chegou a derrubar, mas Isso que eu ia perguntar. fez uma, Limpo, quase limpou o fez uma forte. bagunça lá. Então, assim, a gente pensa agora, o rio encheu Aham. e fez um estrago legal ali no Forte de Coimbra. Coimbra. Forte Coimbra. Né? Aí o que acontece? O camponês olhou aquilo lá e falou: "Oh, nossa, me lembrou Portugal." Né? Por que Hum. lembrou Portugal? Lá em Portugal tem um rio que chama Rio Mondego. Ah, E quando tá. dá uma cheia lá, enche toda Coimbra. Ah, peguei a Você tá referência, entendendo? entendeu? Então ele falou: olha, eu vou botar o nome desse rio aqui que encheu Coimbra ali de Mondego, Manteiga, em referência ao diferente. rio que existe lá em Coimbra. Ah, Então por tá. isso que deu o nome de Rio Mondego. Praticamente um nome em português mesmo, É. né? E depois Rio Miranda, porque a gente sabe, né? Rio Miranda foi, né, em homenagem ao Não, Caetano Pinto de então não tem Miranda. nada a ver a questão de o Miranda Montenegro, não seria uma variante do nome, o Mondego seria uma variante do nome Montenegro, né? Não, não, porque o Montenegro, na verdade, é um dos sobrenomes também, Não, não né? é isso que eu tô falando, né? É o É sobrenome do Caetano Pinto Caetano. de Miranda e Montenegro. Ah, então, lembra que eu te falei para você lembrar para mim um Uhum, fato, né, que é sim. mais interessante, que eu queria até deixar pro final isso aí. É, quando, né, Francisco Rodrigues do Prado veio para cá, enfincou a estacada e subiu a bandeira portuguesa e falou: Riqueza. agora isso aqui vai ser um estabelecimento de guerra e vai proteger toda a fronteira da coroa portuguesa, né? Ele, ele começou a construir o forte. E qual que foi o nome que Uhum. ele colocou? Qual foi? O primeiro nome que ele colocou. Foi Isso aí eu encontrei só em um lugar que fala sobre a história do Caetano Caetano. é uma biografia que fizeram, né? É sobre Caetano Pinto de Miranda, que Uhum. fala de Minas a Mato Grosso, Ah, sim, né? sim. Esse é o Então, nome do livro, né? é o nome do livro. Não, na verdade não é um livro, na verdade é um artigo, né? Sim. Francisco Rodrigues do Prado, né? Uhum. Em 1797 começou a construir ali. Em 1796, ou seja, um ano antes, quem tomou posse do estado, né, da província de Mato Grosso foi o Caetano Pinto de Miranda de Montenegro. Uhum. Né? Então Ricardo Franco falou: olha, é o seguinte, como agora faz um ano, né, porque o Caetano Pinto de Miranda de Montenegro chegou em Vila Bela 6 de novembro de 1796. Sim. Miranda foi fundada 3 de novembro, ou Hum, seja, um ano depois. sim. Então, qual que é a intenção de Ricardo Franco? Né? O Ricardo Franco, inclusive, está no hino de Mato Grosso. Né? Ricardo Franco é um Sim. cara muito importante da época. Se a gente fosse falar sobre ele aqui, a gente passar umas 2 horas falando da importância, né, que ele teve aqui no Brasil. Né? Então, assim, o Ricardo Franco falou: olha, um ano, né, de governo do Caetano Pinto de Miranda em Montenegro, né? E ele não era militar, ele era, ele era um advogado, se eu não me engano, né, um político, né? Não era militar. Falou: "Olha, é o Uhum. seguinte, a gente vai fazer 3 coisas, né? E essas 3 coisas vai ficar sob o padroado de Nossa Senhora do Carmo, Sim. né? Então, ou seja, foi Corumbá, né? Albuquerque, Corumbá, Miranda e Forte Coimbra. Ou seja, Forte Coimbra, em 1797, né? Construiu ali aquele estabelecimento que é hoje ali, né? Uhum. Corumbá virou Corumbá ali, né? De certa forma, até tomou forma, e Miranda foi feita ali, né? A sua estacada para começar a construir alguma coisa. E até então a gente não tem nome nenhum. Falando assim, olha, o Francisco Rodrigues do Prado não tinha colocado nome nenhum. Né? Falou assim: isso aqui vai ser o presídio de Miranda. Isso aqui vai ser blá blá blá. Não Não tinha tinha nome nada. nenhum. Nada, nada. Não. Mas, né? Mas tem um ofício, né? Que essa pessoa que fez esse artigo, ele encontrou bem assim, né? Que
o nome de Miranda, antes de ser Miranda, seria José de Montenegro. José de Montenegro. Seria São José de Montenegro. O nome a questão é da vila ou já... Não, nada, na verdade. Seria Presídio São José de Montenegro. Uhum. Aí eu falei, mas que caramba que é São José de Montenegro. De onde esse cara tirou esse nome? Uhum. Né? Aí eu falei, pô, o nome do Caetano Pinto de Miranda Montenegro é Caetano Pinto de Miranda Montenegro. Tem um Montenegro no frente. Eu falei, eu vou olhar o nome do pai desse cara. Aí eu vou olhar o nome do pai do Caetano Pinto de Miranda Montenegro, deve ter uns 30 nomes. Estilo Dom Pedro. Uns 30 nomes. Só que lá no meio tem José de Montenegro. Então, ou seja, o Francisco Rodrigues do Prado falou, olha, eu vou botar o nome desse trem aqui em homenagem ao nome do pai do cara. Né? Entendi. Só que acontece. Logo em seguida, veio a enchente Blow, derrubou tudo. Ele falou, o que eu vou colocar o nome? Não vou colocar não, vou trocar esse nome aqui. Vamos renovar, né? Porque esse nome aqui não trouxe bons fluidos, né? Entendi, então, ou seja, se a gente for pensar, talvez, né, se não tivesse essa enchente, Miranda hoje talvez seria São José de Montenegro. E qual que é mais bonito o nome? São José de Montenegro. Ficou mais bonito, mas... Parece um nome de cidade mineira, né? Lógico. Né, com seus prédios históricos. Ali, aquelas ruazinhas de pedra, né? Então assim, eu sempre falo isso aí, acho interessante. Se não tivesse dado essa enchente, né, que ocorreu ali, e derrubou todo, né, aquele começo de construção que existia ali, Miranda hoje se chamaria São José de Montenegro. Sempre um nome de santo também, né? Porque de certa forma, como eu disse, Miranda foi construído sob o padroado de Nossa Senhora de Carmo, né? Então assim, a igreja ela tinha uma influência muito forte, né, na coroa, né? Então, assim, o governo na época ele era feito, né, sobre tinha as mãos de ferro do Estado, né? A mão de ferro do Estado, e tinha a parte espiritual, né, que cuidava da igreja. Abençoando sempre, né? Com certeza. Tem vários fatos, vários pontos históricos, mas assim, vamos ver depois pra gente, quando chegar mais perto do aniversário da cidade. Né? Pessoal. Por que é 16 de julho? Como eu falei, né? Foi feito sob o padroado de Nossa Senhora do Carmo. E qual que é o dia de comemoração da Nossa Senhora do Carmo? 16 de julho. Entendi. Podemos encerrar? Vamos encerrar então. Como eu falei, estou aqui com o João Vonderwalt. A gente falou um pouco sobre essa cidade que você habita, você mirandense, e você que não sabe muita coisa, confere aí a live. Vai estar o episódio completo no YouTube, vai estar o episódio completo no Spotify. Você pode, @DoCassete Podcast é nosso Instagram. No Spotify, do Cassete Podcast, você vai conferir esse episódio lá completinho pra você. João, muito obrigado por ter vindo, ter dado um pouquinho do seu tempo. Acho que foi 1 hora praticamente. 1 hora. Não, eu que agradeço o convite aí, né? Vamos falar sobre música no próximo e também outras curiosidades sobre Miranda, pra não ficar aquele muito grande. César, você tem que vir aqui também, cara, a gente fala de música. Não, porque assim, o fato é que existe muita coisa pra se falar, só que muita coisa é cansativa, né? Então, assim, eu sempre quando gosto de falar sobre algumas curiosidades, né? Eu sou filho de Miranda, né? Então, assim, a gente às vezes costuma falar assim, eu gosto de poder exaltar um pouco sobre as minhas raízes, né? Gosto de falar do avô, do tio, E como eu falei aqui também, né? Puxando então sempre. Eu gosto de falar da minha cidade, né? Porque minha cidade teve uma importância histórica muito forte, né? No seu período, né? Mas assim, como toda pessoa, né? Ela envelhece, né? Ela envelhece. Mas então tá. Mais uma vez, obrigado, João. Volte sempre. Gente, valeu pra você que tá assistindo. Um abraço pra você também. Como eu falei, repetindo, confere no Spotify lá. No episódio vai estar completo pra você. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo episódio. Pode cortar aí, meu brother.